João e Mariana Silva eram um casal que parecia ter tudo. Descobri que eles compartilhavam uma casa aconchegante em um bairro tranquilo de São Paulo. Sucessos na carreira. E mais importante, um amor que parecia inquebrável depois de anos de casamento. Eles começaram a falar seriamente sobre um sonho compartilhado: ter um bebê. Mariana, explodindo de entusiasmo, tomava café da manhã na cozinha de sua casa, planejando os primeiros passos para deixar o lar pronto para a chegada de um pequeno. Uma manhã, durante o café, Mariana se virou para João com um sorriso radiante e compartilhou sua ideia para o fim de semana. Ela sugeriu que ele aproveitasse o tempo para pintar o que seria o futuro quartinho do bebê. Ela explicou gentilmente que fazer isso agora evitaria o cheiro forte de tinta mais tarde, especialmente porque ela estaria mais sensível se a gravidez fosse confirmada. Assim, o quarto estará pronto quando o bebê chegar, disse ela, segurando a mão de João como se estivesse entregando a ele o coração daquele sonho. João ficou emocionado com a ideia. Ele já imaginava aquele quarto pintado em tons suaves, cheio de móveis delicados, um espaço que simbolizava a esperança que ambos nutriam. Com olhos brilhantes, ele concordou com a sugestão, imaginando que seria o início de um novo capítulo em suas vidas. Mas Mariana tinha mais novidades. Ela contou a João que passaria o fim de semana com sua velha amiga Carla, em um sítio em Campinas, numa conversa espontânea. Mariana insistiu que era apenas para relaxar, e que, já que ela estaria fora, ele não precisaria se preocupar com o cheiro da tinta. João aceitou a sugestão naturalmente, pensando que ela merecia um tempo para si, enquanto ele cuidava da casa, e começava a transformar aquele espaço no sonho que ambos compartilhavam. Vai ser nosso pequeno paraíso, pensou ele, enquanto falava com Mariana, que o olhou como se tudo estivesse indo exatamente como planejado. Mariana parecia quase com pressa de sair, ansiosa pelo fim de semana com Carla, que o sempre fora uma amiga próxima e leal. Ela não se conteve ao dizer o quanto precisava desse tempo para relaxar e clarear a mente, se preparar para as mudanças que viriam. Sua voz era uma mistura de excitação e apreensão, e João, sempre observador, percebeu que ela estava pensando no futuro. Cada movimento dela parecia cheio de uma nova leveza, e ele a abraçou, sentindo que aquele poderia ser o momento em que tudo finalmente começaria a se encaixar. Naquela tarde, João decidiu surpreender Mariana antes de ela partir para o fim de semana com Carla. Ele passou por uma floricultura no bairro da Vila Madalena, escolhendo um buquê de girassóis, as flores favoritas dela. Seu coração era uma confusão de emoções, ansiedade sobre o futuro que estavam planejando juntos e, acima do tudo, um profundo sentimento de gratidão por tudo que compartilhavam. Ele segurava o buquê com cuidado especial, como sei faz, um pequeno símbolo do amor que tinha por ela e pela família que estavam prestes a construir. Quando chegou em casa e percebeu que Mariana ainda estava lá, notou um silêncio incomum. Num palpite, ele entrou silenciosamente pela porta dos fundos, planejando surpreendê-la. Porém, antes mesmo de passar pela cozinha, uma risada abafada e familiar ecoou pelo corredor. Ele parou por um momento, curioso, e ouviu a voz animada de Mariana ao telefone. Pensou que poderia ser Carla, sua amiga de longa data, fazendo planos para o tão esperado retiro. Um sorriso cruzou seu rosto, divertido com a excitação dela. Mas, ao ouvir mais atentamente, notou que o tom da conversa era diferente. Não parecia um típico bate-papo entre amigos. Ele se aproximou um pouco mais, mal fazendo barulho, e as palavras de Mariana ficaram mais claras. Ela ria, despreocupada, e disse a Carla que estava animada para o fim de semana, mas não por causa de qualquer retiro para relaxar. Ela mencionou o nome de um homem, Lucas, com uma familiaridade que João nunca tinha ouvido antes. A leveza, em sua voz, acompanhada, uma risada nervosa, fez seu coração disparar. Cada palavra parecia um golpe, e ele sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Mariana passou a compartilhar detalhes sobre o que planejaram. Ela mencionou como Carla ajudou a organizar o encontro com Lucas e que o retiro com ela era apenas uma desculpa conveniente para sair de casa sem levantar suspeitas. João ouviu em choque enquanto Mariana ria e falava sobre como estava ansiosa pelo fim de semana e o quanto merecia um pouco de diversão. Era como se cada frase apagasse as imagens que ele construíra em sua mente sobre o futuro que compartilhariam. De repente, a ideia do quartinho, a sensibilidade à tinta, a ânsia de pintar o quarto no início, tudo parecia sem sentido agora. As palavras dela ecoaram em sua mente, e ele ficou ali, sentindo-se vulnerável e traído, segurando o buquê. As flores, antes tão significativas, agora pareciam um símbolo vazio, um lembrete do que ele pensou que tinham, mas que aparentemente estava só em sua mente. Ele não queria ouvir mais, mas incapaz de se mover. João ficou lá por um longo momento,
sua mente repetindo cada palavra que ouvira. Finalmente, sentindo que sua surpresa romântica havia se transformado em uma descoberta amarga, ele deu alguns passos para trás, em direção à porta dos fundos. João passou aquela noite com a mente bem acordada, cheia de dúvidas e emoções. O amor que sentia por Mariana agora se misturava com a forte ferroada da traição, e ele não conseguia decidir o que fazer. Imagens deles planejando seu futuro continuavam piscando em sua mente, mas agora com um peso diferente, como se tudo tivesse sido uma ilusão que ele se recusara a ver. Quando o amanhecer surgiu na manhã seguinte, ele tomou uma decisão. Não confrontaria Mariana diretamente. Em vez disso, deixaria que ela revelasse suas verdadeiras intenções por conta própria. Na manhã seguinte, Mariana desceu as escadas com sua bolsa, os olhos brilhando, aparentemente animada para o fim de semana. João a observou por alguns instantes, cada detalhe daquele momento gravado em sua mente. Quando ela se aproximou para se despedir, ele a segurou gentilmente pelo braço. Sua expressão misturando afeição por algo que ela não conseguia identificar. Ele escolheu aquele momento para começar uma conversa que sabia que seria um ponto de virada. Antes de ir, quero te dar algo, disse ele, em um tom calmo que escondia a turbulência interior. Mariana olhou para ele, surpresa e curiosa, enquanto ele ia até uma gaveta e tirava uma pequena caixa. Ela pegou a caixa, um pouco confusa, e começou a abri-la, talvez esperando um presente romântico, algo que tornasse o fim de semana ainda mais special. Mas o que encontrou dentro não era nada do que imaginava. Dentro da caixa, havia alguns preservativos. Mariana congelou, o rosto perdendo o brilho, enquanto seu sorriso expectante se transformava em uma expressão de choque e Ela olhou para João, tentando decifrar o significado daquele gesto. Mas ele continuou com o olhar firme, observando cada detalhe de sua reação. João quebrou o silêncio, dizendo calmamente: pensei que você poderia precisar deles para o fim de semana. Mariana, ainda em choque, forçou uma risada nervosa, tentando disfarçar, mas o peso das palavras dele era esmagador. Ela sabia que João descobrira algo, mas não conseguia dizer o quanto ele sabia sobre suas intenções. O que a perturbou ainda mais foi o jeito calculado com que ele a olhou, sem demonstrar raiva, apenas esperando que ela dissesse algo. Tentando retomar o controle, Mariana soltou uma risada nervosa e disse: João, o que isso quer dizer? Vou passar o fim de semana com Carla, lembra? Ele não respondeu diretamente, apenas se aproximou um pouco mais, e, em seus olhos, ela viu uma mistura de mágoa e determinação. Só quero que você esteja preparada, disse ele. Sua voz tão controlada, que lhe deu um arrepio na espinha. Ela sabia que ele ouvira algo, que de alguma forma, ele sabia o que realmente iria acontecer naquele fim de semana. O silêncio que se seguiu foi pesado, cheio de significados que eles nunca enfrentaram antes em seu casamento. Mariana segurou a caixa em suas mãos, sentindo o peso do gesto de João, percebendo que ele sabia mais do que ela gostaria. Tentando manter a compostura, ela soltou uma risada nervosa, balançando a cabeça. Que piada boba, João! Disse ela, com um sorriso forçado. Se estava tentando me fazer rir, não conseguiu. Ela deu de ombros, como se tentasse afastar quaisquer dúvidas que ele pudesse ter, e se virou para a porta. Antes do Sir, parou por um momento, dando um olhar rápido para ele, talvez esperando que ele respondesse de alguma forma, aliviando a tensão entre eles, mas João permaneceu imóvel, sua expressão inabalável, o que fez Mariana revirar os olhos. Te vejo no domingo. Tenha um ótimo fim de semana, disse ela, fechando a porta atrás de si com força desnecessária. Joe ficou ali, observando Mariana caminhar pela calçada. Ela deu um último sorriso confiante antes de sair, como se tudo estivesse perfeitamente bem, como se nada pudesse atrapalhar o plano que ela inventara. Mas, quando ela fechou a porta, João carregava um novo plano. Ele sabia que todo o retiro, com Carla, a sensibilidade aos vapores de tinta, a urgência de passar o fim de semana fora, era tudo uma mentira. Enquanto assistia Mariana andando pela calçada, algo despertou dentro dele, o desejo de confrontá-la ali mesmo, revelar que sabia de todos os detalhes. Mas ele se conteve. O peso da confiança quebrada o fez decidir deixá-la ir, carregando consigo o peso de uma confiança que na realidade já estava quebrada. Mariana acreditava que ele não sabia, que seu fim de semana seria livre de suspeitas, que ela não tinha ideia de que João descobrira tudo. Ao sair atrás dele, ela ignorava os primeiros sinais de que sua mentira estava prestes a se desvendar. Quando Mariana se foi, João ficou de pé por alguns minutos, sozinho na sala de estar. Se inscreva no canal e ative o sininho, é fácil, rápido e nos ajuda a produzir novos conteúdos. Sentindo o silêncio da casa, como nunca antes. As paredes pareciam observar tudo, e ele percebeu que,
Em sua tentativa de fazer algo pelo futuro deles, descobriram um segredo devastador. Ele deixou a caixa vazia de preservativos na mesa de centro. Um lembrete irônico do que restava de seu relacionamento. Embora a ideia de confronta-la fosse tentadora, João escolheu um caminho diferente. Ele decidiu que, em vez de entrar em um confronto direto, deixaria Mariana ter seu fim de semana como planejado. Enquanto usava esse tempo para tomar as medidas necessárias para retomar o controle de sua vida, depois que Mariana deixou a casa, João permaneceu naquele silêncio quase completo, cada batida de seu coração ecoando pelo vazio da casa. O que era para ser um fim de semana de renovação e preparação para o futuro, se transformou em um período de reflexões amargas e decisões que ele nunca pensou que teria que tomar. Ele olhou para a caixa vazia de preservativos na mesa, um símbolo silencioso de sua recente descoberta e da traição que marcou aquele ponto de virada. Com uma determinação fria, João começou a andar pela casa. Ele observou cada detalhe, com uma nova perspectiva, como se visse a vida que construíram juntos, através de uma lente diferente. Cada canto revelava pequenos traços de um passado, que agora parecia quase distante. Aquela casa, que outrora simbolizava tudo o que ele buscava para o futuro, estava se tornando um lembrete de promessas quebradas e confiança perdida. E com isso, veio a percepção da necessidade de tomar controle da situação, reescrever o que ficara de sua própria vida. Sem hesitação, ele foi até o hall de entrada e pegou o conjunto extra de chaves. Havia algo simbólico em pegar as chaves e testá-las nas fechaduras da casa. Ele sentiu o peso de cada volta, como se a cada fechadura estivesse se separando do passado, se protegendo de tudo que Mariana trouxera quando entrou por aquela porta. João passou o resto do dia trocando todas as fechaduras da casa, porta por porta. Ele substituiu as fechaduras silenciosamente, determinado a não permitir que Mariana retornasse sem que confrontassem o que acontecera. Não havia raiva em suas ações, apenas uma calma amarga, uma aceitação silenciosa de que, por mais doloroso que fosse, isso precisava ser feito. Ele via cada nova fechadura como uma barreira para manter o passado afastado. Depois de terminar as mudanças, João reuniu os pertences de Mariana. Um por um, ele dobrou cuidadosamente cada peça de roupa, separou seus livros e perfumes, colocando tudo em malas e caixas, como se estivesse fechando os capítulos finais de um livro que não queria mais ler. Ele sentiu uma estranha mistura de tristeza e alívio ao fazer isso. Cada item era um adeus, uma pequena cerimônia de encerramento. Até o fim do dia, João moveu tudo para a garagem, colocando as malas de Mariana ali, como uma espécie de exílio temporário. Ele não sabia exatamente o que diria a ela quando ela voltasse, mas sabia que esse ato era, para ele, o primeiro passo para uma nova vida. Uma vida onde teria que reconstruir a confiança que Mariana quebrara. Mas agora, sem ela ao seu lado. Quando o sol começou a se pôr, João olhou para a sala vazia, que um dia pensou em decorar para uma criança. Sentiu uma pontada no peito ao ver as paredes nuas, imaginando por um momento o que poderia ter sido. Mas ao mesmo tempo, uma paz estranha se instalou sobre ele. Ele percebeu que, a partir daquele momento, não teria que viver com as mentiras que estavam construindo um futuro, que na realidade, nunca existiria. Quando a noite caiu, João sentou-se no sofá da sala, agora desprovido da presença de Mariana, mas ainda cheio de ecos do passado. Ele fechou os olhos e deixou se envolver pelo profundo silêncio que preenchia cada canto da casa. Embora aquele silêncio trouxesse uma sensação de vazio, também parecia oferecer um alívio quase tangível, como se o espaço ao seu redor pudesse finalmente respirar livremente. Ele passou as primeiras horas refletindo sobre tudo o que acontecera, repetindo cada memória em busca de respostas, questionando-se sobre os sinais que poderia ter perdido, sobre os momentos que poderiam ter lhe dado pistas do que estava por vir. A ideia de que alguém que ele amava tão profundamente pudesse esconder algo tão devastador o consumia. Era um sentimento que misturava descrença e dor, e ao mesmo tempo, uma força que ele ainda não entendia completamente. Enquanto os minutos se arrastavam e a escuridão da noite se tornava sua única companhia, João levantou-se e começou a caminhar pela casa novamente, parando na porta do quarto que, até recentemente, fora o centro dos planos que ele e Mariana compartilharam. Ele abriu a porta e deu um passo para dentro, absorvendo cada detalhe daquelas paredes ainda nuas. Em sua mente, ele ainda podia visualizar o quarto dos sonhos que planejara. Paredes pintadas em cores suaves, uma cadeira aconchegante no canto, onde imaginava passar as primeiras noites balançando o bebê. Gradualmente, porém, ele percebeu que não havia mais espaço para sonhos construídos em ilusões. A decisão que tomara era final, e João sentiu que, a cada momento que passava, a casa não era mais a casa de um casal, mas estava se tornando um espaço para sua reconstrução pessoal.
Ele sabia que teria que enfrentar Mariana quando ela voltasse e imaginou o choque em seu rosto, ao descobrir que, de alguma forma, ele sabia de tudo. E mais do que isso, ela perceberia que as portas daquela casa não estariam mais abertas para ela. Quando o amanhecer rompeu, João sentiu a exaustão pesando em seu corpo, mas sua mente permaneceu alerta, quase inquieta, como se esperando que Mariana aparecesse. Ele sabia que ela provavelmente voltaria no domingo à noite, sem suspeitar de nada, acreditando que seus segredos estavam intactos. João decidiu que não deixaria nada ao acaso. Ele aguardaria seu retorno, e quando ela enfrentasse a nova fechadura e as malas empilhadas na garagem, ele finalmente revelaria tudo o que descobrira. O domingo chegou e se arrastou lentamente, cada minuto parecendo um prelúdio para o confronto inevitável. João se manteve ocupado, tentando se distrair com tarefas mundanas enquanto esperava, mas a expectativa tornava cada segundo mais pesado. Mason, ele sabia que o momento de encarar lá estava perto, e, embora seu coração ainda carregasse uma dor profunda, ele também sentia uma força crescente, uma certeza de que merecia algo melhor do que as mentiras que Mariana oferecera. No final da tarde, o barulho de um carro se aproximando o tirou de seus pensamentos. Ele espiou pela janela e viu Mariana saindo do carro, parecendo relaxada, como se o fim de semana tivesse sido para ela uma simples pausa e fuga sem consequências. Ele se preparou mentalmente para o que estava por vir, firme enquanto ela se aproximava da porta. Mariana parou quando girou a maçaneta, percebendo que algo estava errado. Ela tentou novamente, mas a porta estava trancada. A fechadura fora trocada. João a observou de dentro, vendo a confusão se espalhar por seu rosto. Mariana olhou ao redor, hesitante, até que seus olhos pousaram na garagem, onde viu suas malas, empilhadas, esperando por ela. Fora de si, chocada e inquieta, a expressão de Mariana foi imediata. Ela deu um passo para trás, incapaz de compreender totalmente o que estava acontecendo. Foi então que João abriu a porta, braços cruzados, olhando para ela com uma expressão calma, mais firme. Mariana tentou forçar um sorriso nervoso, resmungando algo sobre a confusão com a fechadura. Mas João não se moveu. Com uma voz calma e séria, ele começou a falar, cada palavra carregando o peso de tudo que ele contivera no fim de semana. Eu sei sobre você e Lucas, disse ele, olhando-a diretamente nos olhos. A fachada de Mariana desmoronou instantaneamente. Ela tentou explicar, balbuciando desculpas, dizendo que foi um erro que não significava nada. Mas João a interrompeu, com a voz áspera, e contou sobre o que ouvira, sobre a conversa com Carla, sobre como descobrira todas as mentiras que ela contara. Mariana ficou ali, atordoada, enquanto João deixava claro que aquele era o fim. Ele não gritou, não demonstrou raiva, apenas disse que não havia mais espaço para mentiras em sua vida, e que a partir de agora, ele escolheria o caminho da verdade. Mariana finalmente compreendeu a profundidade do que fizera Mazir Atari. Timé, enquanto João a observava sair com suas malas, ele sentiu uma paz inesperada, como se finalmente tivesse fechado o capítulo mais doloroso de sua vida. Ele permaneceu firme na porta, olhando para Mariana com uma expressão calma e resoluta. A máscara confiante que ela usara até então caiu. Ela abriu a boca para falar, mas ele levantou a mão, cortando qualquer desculpa que ela pudesse estar prestes a dar. Mariana, suas malas estão na garagem, disse ele, sua voz baixa e firme. Você não pertence mais aqui. Não mais. O choque tomou o rosto de Mariana enquanto ela absorvia suas palavras. Seus olhos piscavam entre a garagem e a expressão inflexível de João. Ela tentou gaguejar desculpas, lágrimas começando a se formar, mas ele permaneceu impassível, determinado a não desistir. Era tarde demais para arrependimentos ou desculpas. Ela finalmente se virou e caminhou em direção à garagem, carregando consigo o peso de suas próprias escolhas, sem o conforto do perdão. Algumas semanas se passaram depois daquela noite, e o silêncio entre eles foi selado oficialmente pelos papéis de divórcio que João assinou, sem hesitação. Ao contrário de Mariana, ele não tinha dúvidas. Apenas a liberdade de recomeçar sua vida e o sonho de construir um futuro significativo. Mariana tentou entrar em contato com ele algumas vezes, mas João não atendeu suas ligações, nem respondeu suas mensagens. Ele sabia que não havia mais nada a dizer. A vida que tiveram juntos estava irreparavelmente quebrada. Um ano se passou, e João encontrou algo que nunca imaginou depois de toda aquela dor. Um novo amor. Elle começou a namorar alguém especial, uma mulher chamada Clara, com quem descobriu não só uma profunda conexão, mas também uma paz e confiança que nunca pensou que recuperaria. Ela entendia seu passado, e juntos construíram um presente sem sombras. Um relacionamento, onde a honestidade era fundamental. Então veio a notícia que mudaria sua vida para sempre. Clara
Estava grávida. João sentiu uma felicidade indescritível, percebendo que finalmente cumpriria seu sonho de ser pai. Esse bebê era o símbolo de um novo começo, um capítulo cheio de esperança e significado. João se viu sorrindo enquanto caminhava para o quarto que agora transformaria em um quartinho de bebê. Ele pegou as latas de tinta e começou a pintar as paredes. Ele mesmo, cada pincelada cheia de amor e um crescente senso de orgulho. Não havia ninguém mais para testemunhar aquele momento, mas ele sabia que estava exatamente onde sempre quis estar. Enquanto isso, Mariana enfrentava uma realidade muito diferente. Sua decisão de priorizar aventuras passageiras cobrava um preço alto. Sem a estabilidade financeira e o conforto que tivera com João, ela começou a sentir o peso das responsabilidades que mal notara antes. Incapaz de se sustentar, Mariana teve que engolir seu orgulho e voltar a morar com seus pais em uma cidade do interior. Ela tentou mais algumas vezes ligar para João, enviando mensagens cheias de arrependimento e promessas de mudança, mas ele nunca respondeu. Para João, o passado ficara para trás. Agora, com um novo amor ao seu lado e a promessa de uma família a caminho, ele continuou pintando o quartinho, criando um verdadeiro lar que refletisse os valores que sempre quisera. Ele sabia que estava construindo algo sincero, algo que duraria, e isso era tudo o que importava. Se inscreva no canal e ative o sininho, é fácil, rápido e nos ajuda a produzir novos conteúdos.